Todo inverno, comunidades judaicas ao redor do mundo se reúnem para celebrar a Hanukkah. Com suas 8 velas brilhando contra a escuridão do inverno, é um dos símbolos mais marcantes da cultura judaica. Mas essa luz tem raízes em tempos sombrios. De onde vem essa antiga celebração? Para descobrir, precisamos voltar 2.200 anos para uma era de reis ambiciosos, conquistas impiedosas e um povo determinado a não se curvar. O mundo estava em transformação e o Império Persa, que governava os judeus com relativa tolerância, foi reduzido a ruínas pelas falanges invencíveis de Alexandre o Grande. Mas o vasto império que ele construiu se fragmentou após a sua morte. Dizem que em seus últimos momentos de vida, ao ser questionado para quem ficaria seu império, ele respondeu: para o mais forte. Seus generais, que haviam lutado juntos, agora se tornaram rivais entre si, dando início à Guerra dos Diádocos, que durou quase 50 anos. Nesse período, os generais de Alexandre dividiram seu império em reinos emergentes, e um desses reinos em particular estendeu suas ambições sobre a Judéia. Entre as disputas dos generais de Alexandre, a região da Judéia estava situada entre os Ptolomeus do Egito e os Seleucidas da Síria. Os reis helenísticos, apesar de suas ambições expansionistas, governaram com a mesma abordagem pragmática dos persas, impondo tributos, e pouco interferiram na fé ou nos costumes do povo. O verdadeiro poder local estava nas mãos do sumo sacerdote de Jerusalém, que administrava tanto as questões religiosas quanto a política interna a partir do Grande Templo. Mas foi no ano de 198 a.C. que a balança do poder se inclinou. Antíoco III, o Grande, esmagou a resistência ptolomaica e anexou a Judéia ao Império Seleucida. Mas ao invés de punir a sua nova província, reduziu os impostos e reafirmou o direito dos judeus de viverem conforme a sua própria fé e leis. Pela primeira vez em décadas, a Judéia parecia ter encontrado um senhor que preferia governar com a caneta e não com a espada. Com isso, a Judéia passou por uma assimilação cultural, a helenização. Foi então no ano de 175 a.C. que o ritmo dessa transformação acelerou de forma decisiva, quando Antíoco IV Epifânio se tornou o novo rei. O conservador Onias III foi deposto pelo seu irmão do cargo de sumo sacerdote. Onias se opunha fortemente ao helenismo, diferente de seu irmão que abraçava e incentivava essa visão de mundo, a tal ponto que trocou seu nome hebraico por uma versão grega, Jason. E com Jason no comando, Jerusalém começou a mudar. Espaços foram construídos onde os jovens podiam estudar filosofia, praticar esportes e treinar o corpo e a mente segundo os ideais gregos. Mas foi um evento específico que simbolizou essa nova era de integração, ou de traição dependendo do ponto de vista. Jason enviou atletas judeus para competirem em uma versão dos Jogos Olímpicos realizada na cidade de Tiro, em uma homenagem ao herói grego semideus Hércules. E lá, ele ofereceu um tributo sacrificial ao filho de Zeus. Para alguns, esse gesto foi um sinal do futuro, uma Judéia plenamente inserida no mundo helenístico. Já para outros, isso foi uma afronta, um sacrilégio e uma heresia. A tensão entre a tradição e a mudança estava prestes a atingir um ponto de ruptura. Talvez a política mais ousada e a mais perigosa de Jason tenha sido permitir que os não-judeus colocassem ídolos de seus deuses dentro do próprio templo sagrado. Para muitos judeus, aquilo não era apenas uma afronta, mas uma profanação. O sumo sacerdote, aquele que deveria zelar pelo pacto entre Deus e o seu povo, agora tolerava abertamente divindades estrangeiras. Para os judeus das comunidades rurais, seguidores da lei judaica e dos antigos profetas, isso era inaceitável. A tensão crescia, mas ainda estava prestes a alcançar um novo patamar, pois Antíoco IV Epifânio era totalmente diferente de seu pai. Os historiadores antigos o descrevem como um tipo de Nero ou Cômodos, errático, excêntrico e imprevisível. Desde o início, Antíoco mostrou que seu governo seria tudo, menos estável. No primeiro ano de seu reinado, ele apoiou o golpe de Jason contra Onias III, acreditando que um sumo sacerdote simpático ao helenismo iria acelerar a transformação da Judéia. Mas para um homem como Antíoco, nada era rápido o suficiente. Apenas 3 anos depois, insatisfeito com o ritmo da helenização, ele removeu Jason e colocou em seu lugar alguém ainda mais radical, Menelau, um sacerdote que não tinha qualquer lealdade à fé judaica de seu povo.
Com Jerusalém sob um líder ainda mais pró-helênico, Antíoco voltou sua atenção para um prêmio muito maior. No horizonte brilhava a coroa dos faraós. Se ele conseguisse subjugar o Egito, dobraria o tamanho de seu império e se tornaria o senhor incontestável do mundo helenístico. Enquanto Antíoco marchava para a glória no Egito, Jasão viu a sua oportunidade. Com Menelau profundamente impopular e o rei distante, ele reuniu seus aliados e lançou um contragolpe. Jerusalém foi tomada e Menelau expulso. Por um breve momento parecia que a cidade poderia escapar da influência helenística, mas o destino tinha outros planos. Enquanto isso, a campanha egípcia de Antíoco terminou em humilhação. Quando ele estava às portas de Alexandria, o rei encontrou um inimigo que não poderia derrotar: Roma. Os embaixadores da República Romana, frios e calculistas, exigiram a sua retirada imediata. Quando Antíoco pediu para pensar, o senador Caio Popílio Lenas traçou um círculo de areia ao redor do rei e disse: "Dê sua resposta antes de sair desse círculo." Antíoco teve que escolher entre sua ambição e a sobrevivência de seu império, e por fim, ele escolheu recuar. Quando retornou às suas terras, seu humor já não era apenas sombrio, e sim furioso. E então veio a pior notícia possível: Jerusalém havia se rebelado. O rei explodiu em ira, e seus exércitos invadiram a cidade com brutalidade, esmagando qualquer resistência. E Jasão, que tanto conspirava pelo poder, foi forçado a fugir, abandonando seus próprios aliados. Antíoco não apenas restabeleceu Menelau como sumo sacerdote, mas decidiu que Jerusalém jamais voltaria a desafiá-lo. Se antes a helenização havia sido um processo gradual, agora se tornava uma imposição brutal. Antíoco decretou o fim do judaísmo. O sábado foi proibido e a circuncisão criminalizada. Qualquer um que fosse encontrado observando as antigas tradições seria executado. E então veio o golpe final. Dentro do templo sagrado que um dia fora o centro da fé judaica, Antíoco ordenou que um altar fosse erguido em honra a Zeus. Diante do olhar horrorizado daqueles que ainda ousavam testemunhar, ele pessoalmente sacrificou um porco, o animal mais impuro para os judeus, profanando assim o santuário. O rei havia falado que não haveria mais um povo judeu, apenas súditos do mundo grego. Mas na vastidão das colinas da Judéia, longe dali, na pequena cidade de Modim, vivia um homem prestes a se tornar uma lenda: Matatias, um sacerdote judeu da família dos Asmoneus. Em um dia fatídico do ano de 167 a.C., um oficial seleucida chegou a Modim com uma exigência clara: os habitantes deveriam oferecer sacrifício aos deuses gregos, um ato simbólico de submissão ao novo regime. Quando Matatias se recusou, um judeu helenizado ansioso por agradar os governantes avançou para realizar o ritual em seu lugar. Tomado por uma ira incontrolável, Matatias pegou a sua faca e golpeou seu compatriota, matando-o antes que o sacrifício fosse consumado. Em seguida, ele girou a lâmina e cortou a garganta do oficial seleucida, antes mesmo que ele pudesse reagir. O sacerdote então destruiu o altar pagão, espalhando as oferendas profanas pelo chão. Matatias sabia que, a partir daquele momento, ele estava marcado para morrer. Ele e seus filhos acabaram fugindo para as colinas, seguido por dezenas de judeus que compartilhavam seu fervor, e esses judeus eram conhecidos como Hassidim. E foi ali, entre as sombras das montanhas, que a rebelião tomou forma. Um ano depois, Matatias acabou morrendo de causas desconhecidas, e seu filho Judá assumiu a liderança do Levante. Ele não era um sacerdote como o pai, mas um guerreiro nato, feroz, implacável e astuto. Seu estilo de combate rápido e impiedoso lhe rendeu um apelido que atestava sua personalidade: Macabeu, que significa o martelo. A Guerra dos Macabeus começou como um conflito civil entre os judeus, de um lado, os que apoiavam o helenismo, e do outro, os que defendiam a fé judaica, liderados por Matatias e seu filho Judá. Usando táticas violentas, os macabeus atacaram cidades judaicas que adotaram a cultura grega, destruindo altares pagãos e punindo os colaboradores de Antíoco e sua helenização. Essas ações chamaram a atenção do governador Apolônio, que decidiu reagir para conter a revolta. Ele reuniu cerca de 2.000 soldados em Samaria e marchou para o sul, em direção às colinas de Gófina, onde os rumores diziam que Judá, o líder rebelde, estava se escondendo. Mas Judá Macabeu era um estrategista astuto, e ele sabia que o seu exército de 600 homens não teria chance contra a poderosa falange macedônica de Apolônio em um campo aberto.
Em vez disso, ele usou o terreno ao seu favor. Ele atraiu deliberadamente os Seleucidas para o interior das colinas, um terreno montanhoso que tornava impossível para a pesada formação militar macedônia se manter unida. E quando Apolônio e seus homens entraram em um lugar estreito e íngreme, foi aí que o golpe final foi desferido. Com a vantagem do terreno e uma emboscada bem planejada, os macabeus cercaram e destruíram as forças seleucidas. Apolônio encontrou seu fim no campo de batalha, e a espada do comandante caído foi tomada por Judá Macabeu, que a empunhou como símbolo de que a sua causa não estava só triunfando, mas também era abençoada por Deus. Com essa vitória, os macabeus seguiram com mais um golpe devastador, emboscando um exército de 4.000 seleucidas liderado por Seron, nas passagens montanhosas de Bet-Horon. Logo depois, Antíoco IV, ao saber do grande estrago que seu exército sofreu por conta dos macabeus, delegou ao governador da Síria que aniquilasse com os insurgentes. Lísias, o governador da Síria, mesmo com recursos limitados, conseguiu reunir um exército considerável de cerca de 10.000 soldados. Eles se estabeleceram em um acampamento fortificado na cidade de Emaús, enquanto Judá Macabeu, sabendo da aproximação do inimigo, moveu suas forças de 3.000 guerreiros para a cidade de Mispa. Lá ele convocou um período de jejum e fizeram orações a Deus por uma vitória na batalha que estava por vir. No entanto, a sorte nem sempre estava ao lado dos rebeldes, e informações vazaram. Alguns judeus antimacabeus simpatizantes dos Seleucidas delataram a localização de Judá. Aproveitando a oportunidade, Górgias marchou com cerca de 5.000 soldados de infantaria para atacar a base de Mispa, com a intenção de pegar os macabeus desprevenidos. Sabendo que o confronto direto com um exército superior seria perigoso, ele abandonou o acampamento em Mispa e utilizou a mobilidade de seu pequeno exército para contornar as forças de Górgios. Em vez de enfrentá-lo diretamente, ele marchou até o acampamento de Emaús, que estava mal protegido, e atacou com toda a sua força. O ataque pegou os Seleucidas completamente desprevenidos. As forças de reserva em Emaús foram esmagadas, e seus suprimentos foram saqueados e destruídos. Quando Górgios retornou após não encontrar os macabeus em Mispa, encontrou seu acampamento em chamas. A moral das suas tropas foi severamente abalada e eles fugiram em desordem. Diante da crescente ameaça dos macabeus, o sumo sacerdote Menelau e o governador Lísias tentaram sem sucesso negociar com Judá. Eles ofereceram revogar alguma das leis mais opressivas de Antíoco, mas os macabeus, irredutíveis, exigiram nada menos que a erradicação completa da helenização na Judéia. A negociação fracassou e o confronto continuou. A grande virada aconteceu com a morte repentina de Antíoco IV Epifânio, enquanto ele estava na campanha contra os partos. Sua morte causou uma mudança significativa no Império Seleucida, com um jovem filho, Antíoco V, assumindo o trono. Isso abriu espaço para intrigas na corte, e Lísias foi forçado a retornar a Antioquia para garantir sua posição como regente. Essa mudança de foco foi crucial para os macabeus. Judá aproveitou a situação e marchou sem muita resistência até Jerusalém. Com a conquista de Jerusalém e a restauração do templo, os macabeus não apenas reverteram as mudanças feitas pelos Seleucidas, mas também restabeleceram a autonomia religiosa e cultural dos judeus e derrubaram todos os ídolos estrangeiros. E com a restauração do altar e a menorá sendo reacendida, simbolizaram não apenas a resistência, mas também reafirmaram a identidade judaica. Durante a retomada dos trabalhos no Templo Sagrado de Jerusalém, os judeus encontraram apenas uma pequena quantidade de óleo puro para acender a menorá. Esse óleo era suficiente para apenas um dia, mas milagrosamente manteve a menorá acesa por 8 dias, tempo necessário para preparar um novo suprimento de óleo. O relato do milagre da menorá destacou a importância da fé e da confiança em Deus em momentos de adversidade. No entanto, a luta estava longe de terminar. E para surpresa de todos, Lísias deixou Antioquia com um exército de cerca de 50.000 soldados de infantaria, 500 de cavalaria e pelo menos 30 elefantes de guerra. Confiante em seus números e esperando que os gregos já estivessem cientes das suas táticas de guerrilha, Judá optou por uma batalha em campo aberto. Os guerreiros judeus não eram páreo para as falanges macedônicas em campo aberto, e além disso, os elefantes de guerra estavam causando medo profundo no coração das tropas de Judá. Em uma tentativa de inspirar a bravura em seus homens, o irmão mais novo de Judá, Eleazar Horã, atacou direto nas linhas seleucidas, mergulhando para debaixo de um elefante e apunhalando sua barriga. A fera foi morta,
mas o seu corpo caiu sobre Eleazar, esmagando o guerreiro em um dos sacrifícios mais espetaculares da história. Apesar desse sacrifício corajoso, o exército macabeu foi derrotado e expulsos do campo de batalha. O número de soldados do exército judaico era muito inferior, e a moral da tropa estava abalada pela fuga de muitos soldados diante da força imensa do exército inimigo. Mesmo assim, os judeus já haviam mostrado grande habilidade militar e coragem. Após essa derrota, o contexto político na Judéia mudou novamente. O rei Demétrio I Sóter, que sucedeu o rei Antíoco V após a sua morte, estava firmemente no controle. Os macabeus continuaram resistindo, e mesmo com a derrota, o seu espírito de luta não foi apagado, pois eles tinham em mente que a liberdade era o bem mais precioso da vida. E após anos de resistência feroz, a Judéia foi finalmente liberta da opressão seleucida. No entanto, mesmo com a conquista da independência e o estabelecimento do reino asmoneu nos anos seguintes, a influência da cultura helenística não desapareceu imediatamente. A dinastia Asmoneu governou a Judéia por várias décadas, mas a paz duradoura nunca foi garantida. O Império Seleucida, já enfraquecido muito pelas derrotas sofridas pelos romanos, foi incapaz de manter o controle da região, e o surgimento da República Romana trouxe novas ameaças para a independência da Judéia. Judá Macabeu e seus seguidores foram símbolo da resistência contra a opressão, defendendo ferozmente a liberdade religiosa e cultural do povo judeu. E o Hanukkah, com suas luzes brilhando na escuridão, simboliza a resistência e a perseverança diante da adversidade, além de manter viva a memória de um povo que se recusou a se submeter à dominação cultural e religiosa.